Sejam todos bem-vindos ao 4º Fórum Regional de Educação Ambiental do Litoral Norte de São Paulo. O Litoral Norte paulista se constitui em uma das últimas reservas preservadas da Mata Atlântica do estado de São Paulo. O desenvolvimento pelo qual vem passando a região tem impactado fortemente o uso e ocupação do solo. Neste ano de 2017, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte completa 20 anos de existência. Está acontecendo a revisão do Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, o qual vai prever metas e ações relacionadas aos recursos hídricos até 2019. Neste contexto, a Prefeitura de São Sebastião cedia o 4º Fórum Regional de Educação Ambiental, organizado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas, em parceria com as prefeituras de Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, juntamente com a Diretoria Estadual de Ensino do Litoral Norte, cujo público-alvo são professores e coordenadores do Sistema Municipal, Estadual e Particular de Ensino, para que se empoderem das informações do planejamento na região. Em adição, o Fórum pretende estimular os profissionais dos 4 municípios a refletirem e otimizarem sobre suas práticas, transformando este aprendizado em instrumento norteador para a implementação de ações de educação ambiental no ensino formal e não formal. Hoje traremos os temas mudanças climáticas e desastres e resíduos sólidos. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, gostaria de chamar ao palco Sr. Flávio Berches, do Instituto de Biociências da USP, que trará o tema Mudanças Climáticas e Desastres Naturais. Bom dia a todos. Dá para escutar bem assim? Então, eu vou pedir desculpa primeiro que eu estou meio sem voz. Estou há um mês com gripe, em São Paulo não está muito fácil de sobreviver. E eu queria agradecer ao convite para participar nesse fórum, que eu participei há uns 4, 5 anos, um evento semelhante que foi organizado, eu não sei exatamente se foi a mesma coisa, mas eu lembro que a Kelly, da Estação Ecológica de Nambás, que era ainda diretora lá, ela organizou um evento que eu achei muito importante, numa época que a gente tinha menos noção do que eram as mudanças climáticas e do grau de risco que elas nos trazem aí, né? Então, mas foi muito bom participar aqui. Desculpa, eu não estou enxergando bem as pessoas de cima, por causa da luz, mas foi muito bom ser convidado, porque a gente está com um projeto de formação de rede com as escolas públicas, que está indo muito bem. Então, está relacionado a explicar isso depois, e eu acho que talvez muitos aqui se interessem, espero que convença vocês a se interessar. Então, eu vou começar a palestra falando um pouquinho sobre mudanças climáticas e a questão de riscos associados a isso. Então, tocando em alguns pontos que talvez vocês não conheçam, eu espero que alguns aqui não conheçam, e alguns outros pontos que talvez vocês já tenham refletido, mas voltado, meu foco é o que a gente deve falar para os nossos alunos, na realidade. Se a gente deve falar alguma coisa ou não, né? E aí, na segunda parte, eu vou explicar um pouquinho o projeto que a gente está fazendo, e como é que vocês poderiam participar desse projeto, se tiverem interesse. Bom, o tema que me deram para falar foi esse, né? Mudanças climáticas e desastres naturais, e entra bem no que eu faço
em termos de palestra. E o que a gente está trabalhando realmente em termos de mudanças climáticas é a percepção. Isso tem alunos de mestrado, um aluno acabou de defender, né? É a percepção das pessoas às mudanças climáticas. E particularmente como conhecimento, né? Conhecimento que a gente passa para os nossos alunos, influencia essa percepção, né? E a conclusão da Sabrina, antecipando a tese dela, foi que o conhecimento influencia muito pouco a percepção. Isso está relacionado à literatura internacional, né? Então é uma preocupação séria, né? Conhecimento influenciando pouco a percepção. A gente vai ensinar aos nossos alunos e a percepção deles não vai mudar. Aí tem várias explicações sobre isso, né? Mas as mudanças climáticas globais se tornaram conhecidas em 2007. Eu participei muito desse processo com o livro do Al Gore. Então eu me lembro nessa época de encontrar um amigão que é professor de ecologia da USP, um caixa eletrônico, e falar: e aí, meu, o livro do Al Gore? Aí ele virar e falar para mim, é o jeito dele, né? Mas Fábio, essa balela aí tem algum fundamento? Você é professor de ecologia da USP, em 2007, né? Então, era o grau. Então, de 2007 para cá, a gente tem uma mudança enorme na percepção das pessoas, que se deve muito à ação da mídia, né? A literatura internacional e nacional mostra que a mídia é muito importante nisso. Só que a mídia vai te dizer que esse evento que está aqui no canal de São Sebastião é o mais forte dos últimos 100 anos. E ela vai errar, né? E eu não lembro quanto é, mas em 25%, ou algo assim, ao redor de 25% das vezes a mídia vai estar te falando uma coisa errada, né? Então você vai ver a Rede Globo e ela vai estar aumentando aquilo lá para ter mais audiência, talvez porque ela esteja errando, não sei, mas ela está errando. Então, isso existem estudos avaliando o quanto a mídia erra em termos de mudanças climáticas, aumentando ou diminuindo. Mas o fato é que realmente as mudanças climáticas já estão ocorrendo. Eu coloquei esse artigo, que é da Nature Climate Change, que é um artigo para mim paradigmático, que ele reúne os extremos climáticos. Se vocês quiserem, eu passo para vocês depois, né, os extremos climáticos da última década, 2001 a 2010, se não me engano. E nesse período, você teve uma concentração de eventos climáticos extremos, né, que nunca tinham ocorrido antes. Então, o que se chama de evento climático extremo? São aqueles eventos climáticos, aquele gráficozinho, que ficam fora da média e da variação normal. Você tem a média, tem a variação normal, e aí, de repente, né, então a temperatura vai de 35 graus até sei lá, 6 graus em São Paulo, né? Só dando um exemplo que não é real. De repente aparece uma temperatura de menos 2 graus, né? Esse é um evento extremo, né? Então esses eventos extremos, eles têm várias importâncias, um com indicador, né, outro com alteração mesmo. Um evento extremo, por exemplo, de chuva, né, eventualmente relacionado a uma maré alta, pode fazer a salinidade da água do mar aqui cair quase a zero, né? Então, lugar que chega a zero mesmo, morre tudo que é planta e bicho marinho, né? Um evento extremo, né? Obviamente se recupera depois, né? Mas isso já ocorreu em Ubatuba, por exemplo, um evento extremo desses, que tem uma enchente em Ubatuba, te mediu a salinidade e estava zero, então a salinidade de água doce. Você pega a torneira e pega, né, morre tudo que está dentro da água. E tem eventos relacionados ao homem também, né, que na realidade pode haver, você perder todos os telhados das casas de Santa Catarina ou derrubar a casa por causa de um evento extremo. Então, o prejuízo ambiental é enorme. Em Teresópolis, a gente teve isso, aquela chuva terrível, né, que nunca tinha acontecido e não aconteceu mais, mas aquela vez aconteceu. Então, esses eventos extremos, eles são indicadores grandes, né, de mudanças climáticas e, na realidade,
outras coisas que não estão relacionadas obrigatoriamente a eventos extremos estão acontecendo. Então, o fator básico relacionado às mudanças climáticas qual é? Temperatura, aumento da temperatura. E aqui você tem dois exemplos, um direto e um indireto, do que acontece com isso. Esse aqui, o direto, é o branqueamento dos corais. Na hora que aumenta a temperatura, os corais têm uma alguinha que vive com eles, que é uma zooxantella, que chama, microscópica, e que fornece alimento para os corais. Ele não vive sem essa alga. E na hora que aumenta a temperatura, isso não é explicado ainda por quê, essa alga sai do coral, né, e ele branqueia, chama branqueamento. E esse fenômeno que você está vendo atrás, é corais branqueados, né, isso é uma consequência direta. Branqueia e morre. Né? Mas aqui você tem uma consequência indireta. Quando você aumenta a temperatura, as pragas, no caso um vírus, começam a se desenvolver melhor, né, algumas pragas. E aqui você tem, no Mar do Caribe, um coral branqueado e um coral aqui para trás atacado por vírus, né, que é uma consequência indireta. Né? Aumenta a temperatura, o vírus fica, né, mais poderoso, digamos assim, para simplificar um pouco, e ele mata o coral em seguida. Né? Então você tem consequências em cadeia. Né? Acontece isso. Depois o que vai acontecer isso? Bom, os corais estão numa extinção acelerada. Então, nesse lugar do Caribe, né, em 2011, não é hoje, né, 90% dos corais tinha sido extinto. Né? Então, tinha 10%, uma extensão imensa, né, e já não tinha coral. Então, sobra a carapaça do coral e em cima cresce uma alguinha pequenininha, a diversidade cai drasticamente. E é isso aí. Ou seja, as mudanças climáticas já estão ocorrendo, né? E existem evidências claras. Só para complementar esse exemplo, esse ano passado teve um aquecimento anormalíssimo na Austrália, uma porção enorme da grande barreira de Recife foi afetada. Então, a última coisa que eu vi na Science e na Nature é que não se tem uma ideia exata de qual foi a consequência, embora se saiba que foi muito grande, né, tipo 10, 20, 30, 40%, coisas do gênero, e que no final desse ano eles vão ter uma avaliação precisa e a gente vai saber o que aconteceu com a grande barreira de Recife da Austrália. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, não vou dar não, esse eu vou dar depois, deixar para depois, então, aí vamos lá. Então, aqui alguns exemplos. Né? Então, quando ocorreu Katrina, se considerou um evento extremo, né, considerável. Só que logo em seguida, né, depois de alguns anos, ocorreu esse furacão aqui, que é o furacão Sandy. Né? O Katrina tem esse tamanho, né, e o Sandy tem esse tamanho. Né? Então, aqui é a Flórida. Então dá para ter ideia que é basicamente a mesma coisa. Esse aqui pegou quase a costa leste inteira dos Estados Unidos, com consequências econômicas que a gente não tem ideia aqui. A gente tinha uma aluna, acho que a Gabi lembra, né, que o pai morava lá, né, ficou meses sem poder voltar para casa. Né? Então tem consequências que a gente nem ficou sabendo aqui, mas foram consequências grandes. Atingiu Nova York e tudo mais. Aí eu peguei e comecei a fazer essa tabelinha, que eu parei depois de algum tempo, mas de extremos climáticos na nossa região. Então vamos pegar um aqui aleatoriamente. Não é só na nossa região. Maior temperatura, não sei aonde, aqui, em Belo Horizonte, em outubro de 2012. Bom, depois eu cansei de fazer isso, porque a cada semana você tem um evento extremo. Né? Então a coisa realmente está... Né? Antigamente haviam eventos extremos? Haviam. Só que eles eram espalhados ao longo de décadas. Tá? Agora estão concentrados, né, em períodos muito curtos. Né? Só relembrando que é efeito estufa, né, vamos pensar. O efeito estufa é benéfico ou maléfico? É benéfico. Né? O efeito estufa ele existe, né? E, na verdade, você tem uma camada de atmosfera que é estreitinha, né? Camada de atmosfera densa mesmo é 5 km, o resto é bem rarefeito, né?
E esses 5 quilômetros é onde se concentra o que a gente joga para ela, né? Então, se diz a atmosfera é imensa, não é tão imensa, né? Então, não é, realmente a concentração de gases e tudo mais, isso aí muda com uma certa facilidade. E o efeito estufa, na verdade, é a capacidade que essa atmosfera tem de reter calor, a gente vai ver mais detalhes em seguida, onde um componente, que é o gás carbônico, é super importante. O gás carbônico ele tem, é um componente que tem menos de 1%, na verdade menos de 0,5%, mas é ele que garante a retenção do calor. Além do gás carbônico, tem outros gases, que são gases do efeito estufa. Provavelmente todos aqui, a maioria já conhece isso. Então o que acontece? A radiação solar vem, ela chega na superfície terrestre, ela se transforma em radiação térmica, né? E essa radiação térmica é retida pelo gás carbônico. E com isso, a gente tem uma temperatura agradável, né? Suportável, né? Que suporta a vida, né? Aqui na Terra. Né? A temperatura não sobe muito nem desce muito graças à atmosfera, tem outros fenômenos também, reflexão e tudo mais. Mas o efeito estufa é essa retenção do calor, né, durante a noite, por exemplo, bom, enfim. E vai ter uma série de consequências, né? O calor aumenta a umidade também retém calor. E quando você aumenta o gás carbônico, né, pela queima de combustíveis fósseis, né, você aumenta o efeito estufa. Aí ele continua, né, retendo calor, só que retendo mais calor do que deveria, né? E a Terra tanto faz, né? A Terra está, né, lá gerando, né? Mas para os seres vivos da Terra isso tem impacto, né? Então a gente vai discutir esses impactos um pouquinho, né? Lembrando que existem outros gases do efeito estufa que, além desse. Tá? Então, laboratorialmente, você faz um experimento de laboratório, onde você põe o gás carbônico, né, você nota que a atmosfera, né, a composição da atmosfera passa a reter mais calor. Né? E na prática isso se observa, possivelmente, né, aí eu coloco possivelmente porque aparentemente é isso que acontece na atmosfera, com essa curva que vocês conhecem muito bem, né? O gás carbônico aqui, né? Então isso aqui é a Revolução Industrial, e a partir da Revolução Industrial, né, você tem um aumento da quantidade de gás carbônico, né? Aqui já passou, aqui estava em 360 nesse gráfico, atualmente já passou dos 400 partes por milhão, então esse gráfico está desatualizado e continua subindo, né? E aumentou a temperatura seguindo a quantidade de gás carbônico. Então isso é uma coisa esperada, né? Existem céticos de todos os tipos, então existem argumentos, na realidade, que podem ser colocados para dizer que isso ocorre, não ocorre e tal, mas o fato é que 99% dos cientistas do mundo acreditam que isso seja uma relação real e esteja realmente acontecendo. E eu, pessoalmente, eu nunca vi numa revista científica importante, né, Science, Nature e outras, né, um artigo dizendo que isso não está acontecendo. Né? Os céticos dizem que os artigos deles não são aceitos. Tá, mas eu acho difícil isso. Um bom artigo seria aceito nessas revistas assim. E aí vai ter teorias de conspiração, aí você vai viajando bastante nisso aí, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque não é tema da palestra. Bom, eu vou pular esse slide aqui. Então, você tem a consequência primária é a temperatura, mas você tem consequências indiretas. Então, eu coloquei aqui algumas. Falta de, depois eu vou ter um slide mais detalhado disso, mais seca, falta de... Então, aqui é uma sequenciazinha. Você tem seca, né? Então, se você tem uma seca, por que você tem uma seca? Porque aumentou a temperatura e há alterações da circulação atmosférica. Eu vou dar um exemplo disso em seguida, nós vamos ficar com essa ideia na cabeça.
alterou a circulação atmosférica, uma região que chovia muito secou, aí você tem falta de água, você começa a ter competição por recursos, né, imaginando uma sequência. Você pode imaginar outras sequências, muitas outras. E aí você tem revoluções e guerras nessa competição. Então, isso já no livro do Al Gore, ele falava isso. Isso aqui é o Lago Chad, né, que fica na divisa de 3 ou 4 países africanos. Um deles é o Chad, os outros eu não lembro. E à medida que o lago foi diminuindo, olha o tamanho que ele ficou, as populações que dependiam desse lago entraram em guerra, né? Então, houveram guerras entre esses países pelo recurso relacionado à água, né, que estava nesse lago. Então, esse é um bom exemplo do que pode acontecer. Faltou alimento, né, podem invadir a sua casa para pegar alimento, né, pensando num exemplo mais local. Então, você pode imaginar mil outras sequências que não tão radicais, né, mil outras sequências. Né, e interrelações entre os fatores também. Né. Então, eu sempre falo para os alunos, né, isso aqui, liste as 3 possíveis consequências mais graves para você. Então, quando você dá aula, né, uma coisa importante, acho que vocês sabem isso melhor do que eu, né, então eu falo, mas é contextualizar. Então, especialmente aqui na região de Ubatuba, nessa região, o que acontece? O aluno acha que está acontecendo, mas não está acontecendo com ele. E muitas vezes ele não relaciona as coisas. Lá em Teresópolis, quantas pessoas relacionaram aquela chuva às mudanças climáticas globais? Pouquíssimas. Até porque o especialista em mudanças climáticas, ele não vai dizer que aquilo lá seja uma consequência, porque ele não pode provar isso. Tá? Não dá, essa relação direta não dá para provar. É muito difícil provar. Pode provar que está aquecendo e a geleira está derretendo, isso é fácil, mas a relação entre fatores é difícil. Então você vai dizer, olha, pode ser uma consequência direta, porque o guia, por exemplo, estiagem em São Paulo. Muita gente relaciona a estiagem em São Paulo às mudanças climáticas globais. Nenhum especialista em mudanças climáticas globais faz isso. Secou em São Paulo, ficou sem água em São Paulo, porque ficou sem água em São Paulo, circulação e tal, mas não é uma relação direta. Eu mesmo em palestra comecei a relacionar, aí o colega, o Marcos Buquerite, chegou e falou, mas você não pode relacionar desse jeito. Ou seja, essa relação é difícil. Né? Você sabe o que está acontecendo, que pode ser que tudo na Terra é interligado, mas relacionar diretamente é difícil. Então, mas esse pensamento é bem crítico, assim, né? E aí, isso aqui é uma palestra de preparação dos professores, e a gente fala isso. Diga como seus alunos poderiam se preparar para isso. Então, uma pergunta relacionada ao que está ocorrendo e outra a um fenômeno que a gente chama, uma ação que a gente chama de adaptação, que eu vou falar depois também. Tá, então, estiagem em São Paulo, né? Tá. Então, os vários fenômenos relacionados à temperatura e as consequências indiretas. Aqui eu vou falar um pouquinho mais das consequências, não sequencialmente, como eu falei, uma relação de causa e efeito, mas das várias consequências possíveis. Eu listei algumas, então no relatório do IPCC, que eu vou falar um pouquinho depois também. Então eu peguei o relatório e fui fazendo. Eu até ia pôr um slide para vocês, mas depois ia ficar muito pequeno, eu deixei assim mesmo. Mas isso aqui é baseado no AR5, que é o último relatório publicado no IPCC. Então, fora a temperatura, aí você vai ter distúrbios atmosféricos. Aí esses distúrbios vão estar relacionados a enchentes ou, alternativamente, secas. Em alguns lugares vai secar e outros vai chover mais. Né? Que é óbvio, né? Se seca num lugar, chove mais no outro. A seca pode estar relacionada aos incêndios que vocês estão vendo ocorrer na Europa, por exemplo, Portugal, né? Itália. Né? Aí aumento do nível do mar, que é coisa óbvia, mas é uma das menos preocupantes. Né? O aumento do nível do mar vai ser gradativo e lento. É preocupante. Aqui é preocupante. Mas em termos mundiais tem preocupações bem mais graves de falta de alimento, por exemplo. Erosão costeira, né?
E eventos extremos em geral, deixei... Né? Isso para os sistemas físicos. Para os sistemas humanos, as consequências na agricultura, por exemplo, se tem uma seca ou chove demais, a agricultura vai para o brejo. Isso é muito fácil e muito rápido. De um ano para outro você pode ter falta de alimento. Aí água, né? Já tem exemplos, né? Pescado, né? O pescado em geral, né? Inclui todos os produtos do mar. Né? Por exemplo, onde você tem recife de coral, isso aí já está ocorrendo, né? Porque o recife de coral está relacionado a tudo. Onde você tem impacto em manguezal, por exemplo, isso vai ocorrer. O aumento de doenças e os vetores de doenças, né? Vocês têm vários exemplos aqui no Brasil que estão mudando. É a velha história. Você pode atribuir isso diretamente às mudanças climáticas, tem que ser muito cuidadoso, mas possivelmente tem a relação. E aí, perda de bens materiais, você pode ver em Santa Catarina, o pessoal perdendo telhado, casa, né, com ciclones que nunca existiram antes. Né? Aí, empobrecimento, então já tem o fenômeno global de empobrecimento. Então, só para complementar essa informação, então, trazendo uma outra. Então, tem uma série de coisas confluindo que a gente tem que começar a pensar. Então, o nosso governo, ao invés de pensar em política, tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. É óbvio, né? Mas nessas coisas vêm para frente. Então, não sei se todos aqui sabem, mas em 20 anos, 45% dos empregos existentes vão estar extintos, sem substituição. Não sei se todos já tinham essa informação. Essa é a previsão, em 20 anos. Eu vou pegar isso, eu acho que vou pegar, pode ser que não, né? Mas acho que talvez eu pegue isso, espero pegar. Né? Mas em 20 anos, é uma informação incrível. Quando eu li isso, falei, em 20 anos, não. Então o motorista não vai ter mais, porque o carrinho da Google já está andando sozinho, então o motorista vai desaparecer, caixa de banco vai desaparecer, um monte de vocês vão ter emprego. Né? Professor está sendo substituído por mídias. Eu estou fazendo isso, estou tirando o emprego de vocês. Então, uma série, dá um monte de outros exemplos de coisas graves que estão indo numa sequência preocupante. E não é questão de ser alarmista, mas é questão de a gente pensar e refletir sobre isso. Qual é o papel do professor? Obviamente, é informar seus alunos e fazer com que seus alunos, né, consigam, né, pensar sobre esses problemas. É um desafio enorme. Né? E aí... Mas o empobrecimento, então, não está relacionado só às mudanças climáticas globais, mas a muitos outros fatores. Por exemplo, esse de perda de emprego. Aí pode vir distúrbio social, né? Mas o mais grave, que ninguém está vendo, é a extinção da espécie humana. Isso tem sido muito pouco discutido, eu vejo muito pouca discussão disso na mídia, e, no entanto, existem várias previsões, são previsões. Então, as previsões, aquele slide lá atrás que eu pulei falava sobre isso. As previsões têm um grau de incerteza. E na Science, na Nature, por exemplo, tem a discussão das incertezas. Então, por exemplo, se previu um aquecimento muito maior para a década de 2001 a 2010. Né? Então, eles chamam de bom, eu vou falar mudar, mas é uma estabilização do aumento do aquecimento. Não continua aquecendo, mas não aqueceu tão rápido quanto eles esperavam. Né? E eles atribuem isso às previsões erradas, ou seja, as previsões que vocês escutam não são tão precisas quanto os próprios cientistas gostariam. Eles discutem que as previsões não são tão precisas. Esses artigos todos que eu estou falando eu posso passar para vocês se vocês me mandarem um e-mail. Tá? Depois eu vou deixar meu e-mail com vocês. Mas, então, é bem interessante isso. Agora, se as previsões estiverem corretas, ou parcialmente corretas, né, a extinção da espécie humana está no foco, e está no foco nos próximos 100 anos. Umas coisinhas antes e umas coisinhas depois. Então, eu vou dar um exemplo que a Gabriela já deve ter visto algumas vezes, mas eu vou repetir esse exemplo. Né? Bom, um deles, que eu gosto de falar, é o colapso da corrente do Golfo. Não sei se vocês conhecem esse aqui, mas por que o colapso? A corrente do Golfo, o que ela faz? Ela leva calor das regiões tropicais para essa região aqui. Então, mantém aquecida a Flórida,
Aí chega até a costa da Europa. Né? Então, o calor nosso, da Amazônia, para lá. Né? Então, com o derretimento que está ocorrendo na calota polar ártica, o fluxo dessa corrente está diminuindo. Isso é provado. Né? Existem trabalhos mostrando isso. E com essa redução do fluxo, né, que eu acho que está menos intensa do que as previsões falavam, mas está ocorrendo, o que acontece? Está se levando menos calor e vai se levar, a ideia é que vai se levar menos calor para lá. Então, por que muda a velocidade da corrente? Porque muda a densidade da água. A água doce é menos densa que a água salgada, né? Isso altera as coisas aqui. A corrente não vai tão para o norte e ela se torna mais lenta. Se não me engano, é exatamente isso. Com isso, o que acontece? Esquenta mais a região amazônica, essa região aqui, e esfria essa região, né? Com mudanças catastróficas aí para regiões muito importantes. Para eles é muito importante, né? Para eles, se torrar aqui o Brasil, eles não se preocupam tanto, porque cada um se preocupa com a sua casa. Mas eles se preocupam porque vai alterar muito as condições dessas regiões desenvolvidas. Isso aqui está no livro do Flannery, de 2005, chama Eventos... não é esse o nome do livro, mas nesse capítulo ele fala dos eventos globais catastróficos que levariam à extinção da humanidade. Relacionado a isso está o colapso da floresta amazônica. Então, uma das questões relacionadas ao colapso da floresta amazônica é o aumento da temperatura, né, inclusive pelo colapso. Então, vocês veem que existe um sinergismo entre fatores. É outra coisa que eu queria colocar. Esses fatores se juntam. Né? E o colapso da floresta amazônica, ele está, na realidade, aí entra um mecanismo de feedback, que a gente chama de retroalimentação. Com a morte das árvores, o que vai acontecer? Vai se liberar carbono do solo e das árvores para a atmosfera. Então, esse carbono que está retido, né, nas árvores vai para a atmosfera. Então, com isso, você começa a ter o quê? Cada vez aumento maior da quantidade de gás carbônico na atmosfera e cada vez aumento maior da quantidade do efeito estufa. Então, é outro evento catastrófico que pode aumentar da floresta amazônica e das outras florestas que existem e levar a uma extinção da humanidade. Mas o pior deles, e que já ocorreu antes na história da Terra, é a liberação do metano que tem no fundo dos oceanos. Então, por que tem metano no fundo dos oceanos? Bom, vocês conhecem a Sibéria, por exemplo, é um paralelo, né? Então, o que acontece? As bactérias lá estão decompondo as coisas que caem no fundo do oceano, né? E na hora que ela está decompondo, ela produz uma bolinha de metano. Só que nessa hora, o que acontece? O mar no fundo dos oceanos é muito frio e esse metano congela. O que você tem como resultado? Um fundo oceânico, né, coberto de gelo, misturado com solo oceânico, né, imagina um solo oceânico, e bolinhas de metano. Né? Então, metano, como vocês sabem, pode ser até um combustível. Né? Não se pensa, é muito difícil, mas se pensa em utilizar isso como combustível. Então, fica em profundidades grandes, né? Não saberia exatamente quanto, uns 2, 3 mil metros de profundidade. Né? E a quantidade de metano que tem no fundo oceânico, na Sibéria tem muito, né? Mas no fundo oceânico tem muito mais. Então, a quantidade de metano que tem no fundo oceânico, né, em termos de poder energético, é maior que juntando todo o petróleo, todo o carvão mineral e toda a turfa existente no mundo. Né? Então, ou seja, uma quantidade absurda de metano que tem nesse fundo oceânico. O que acontece com o aquecimento global? Essa aguinha que está aqui embaixo, ela está aquecendo. Né? Isso também já existem trabalhos mostrando que isso já está ocorrendo. Então, esse metano que ficou quieto aqui por milhões de anos, congeladinho, está começando lentamente a derreter. E essas bolinhas estão começando a subir.
Quando o metano sobe, ele chega na atmosfera, né? E ele, não sei se vocês lembram, mas junto com o gás carbônico, o metano é um gás do efeito estufa, só que ele é pior que o gás carbônico. Quando ele chega na atmosfera, ele então vai causar um efeito estufa. Mas existe uma coisa pior do que isso. Ele reage com a atmosfera. Então, no espaço de 10 anos, todo o metano, se você jogar metano na atmosfera, não sei porque é isso, é uma espécie meia-vida, minha ignorância, desculpa, mas ele desaparece e reage com o oxigênio. Então, quando ele reage com o oxigênio, ele diminui a quantidade de oxigênio que tem na atmosfera. Então, são dois efeitos: aumentar o efeito estufa e reduzir a quantidade de oxigênio. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu antes dos dinossauros povoarem a Terra, aí antes do Mesozoico, né? Então, no final do Paleozoico, né, foi a maior extinção que houve na face da Terra. A quantidade de oxigênio da atmosfera caiu para 8%. Então, qual a previsão desses 3 eventos aqui ocorrerem? Né? Ao redor de 100 anos. Esse aqui, se não me engano, que é o que eu lembro melhor, a liberação do metano, em 120 anos, teria consequências catastróficas. Então, se essas previsões estiverem certas, elas podem estar erradas. A gente tem uma preocupação muito grande aí, né? Muito séria, que é a extinção da espécie humana, né, como um todo. Né? Então, ninguém resistiria. Né? E lembrando que esses 2 aqui são efeitos de retroalimentação. São liberadas gases do efeito estufa para a atmosfera, e isso intensifica mais, aí libera mais, intensifica mais, libera mais, intensifica mais. Então, bastante preocupante. Uma coisa parecida relacionada ao ambiente marinho é a acidificação da água do mar. É uma quarta catástrofe que pode ocorrer, que é do gás carbônico liberado pela atmosfera, 75% permanece na atmosfera, mais 25% entra na água do mar. Né? E esses 25%, né, ele reage com a água do mar e se mantém dentro da água do mar muito bem, em concentrações maiores do que na atmosfera. A atmosfera é menos de 1%. Né? Opa, aconteceu. Acho que eu fiz uma bobagem aqui. Socorro. Opa, voltou. Obrigado. Então, desistir da sua live. Desligar de novo. Mas então, ele reage aqui, né, dá ácido carbônico e dá outros elementos que liberam íons hidrogênio na água e acidificam a água. O pH da água do mar, então, é um pH bastante estável, ao redor de 8, um pouquinho, e está caindo. Né? E já está caindo. Né? E isso está sendo medido no mundo inteiro, estações de medição. Né? E nos organismos, essa reação é super importante, porque vocês sabem que alguns organismos são calcificados. Então, quem são os mais importantes? Bom, você tem as conchinhas aqui, né, que são calcificadas, então ocorre essa reação, né, entre esse íon aqui, né, e o carbonato, né, reage com o cálcio e dá o CaCO3, famoso, né, e ocorre uma precipitação por saturação, que é um dos mecanismos, tem outros, né, e isso aí vira uma concha. Tá, a mesma uma coisa semelhante ocorre para formar os recifes de coral, uma coisa semelhante ocorre para formar os bancos de algas calcárias, que vocês nunca ouviram falar, mas que são toda a nossa costa, plataforma continental, ao norte do Espírito Santo, são bancos de algas calcárias com profundidade de 30 metros. Então, são algas que parecem pedras, né, são duras. Aqui você tem uns cor de rosinha no costão, que é isso. Tá, só que é em cima do costão, lá não. Com a temperatura adequada e tal, cobre tudo e vai crescendo. Aliás, o próprio recife de coral é uma parte de água calcária. Vai crescendo, começa uma pedrinha minúscula, e vai aumentando, só a parte superficial que é viva. Mas, então, você chega lá, você mergulha, você tem pedrinhas e tal, em cima disso, todo peixe que vocês comem e tudo mais, vem de lá. Né? Tá desovando lá, estou exagerando um pouquinho, mas
é uma área de desova super importante, e uma riqueza marinha fantástica e pega toda a nossa plataforma. Tudo isso é calcificado. Então, isso é tão importante, embora seja pouco falado, quanto os recifes de coral do mundo inteiro. Tá? É uma coisa brasileira. O que acontece quando se acidifica? Então, se aumentando, né, se aumentando o pH, né, você vai diminuir a acidez. Então, você tem uma possibilidade de redução da acidez enorme, né, até 2300, quer dizer, em 2 séculos, né, que vai chegar a 7,5, né, um pH de 7,5. Isso é uma previsão, né, aumenta a quantidade de carbônico e diminui a quantidade de oxigênio. Então, eu não estou entendendo muito esses casos. Ah, não, aqui 400, a gente está aqui. A gente já passou dos 400, a gente está nesse ponto aqui. Isso é uma relação direta, e o oceano ficando mais ácido, o que acontece? Primeiro, as coisas passam a não calcificar direito, né? Mas depois elas começam a descalcificar e liberar gás carbônico para a atmosfera. É o efeito Coca-Cola que você chama. Se vocês quiserem fazer isso em casa, pega uma conchinha e joga no ácido. Vocês vão ver como ela começa a borbulhar. Isso você pode fazer até com seus alunos. Está borbulhando porque está soltando gás carbônico. Está descalcificando. Então vai sobrar cálcio para um lado e o gás carbônico. Obviamente isso não vai acontecer, um borbulhamento oceânico dessa forma, mas é uma coisa lenta que vai aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera e novamente vai ter um aumento do efeito estufa. Bom. Então, em síntese, a gente tem um problema seríssimo na mão, né, que, segundo alguns, é pura conspiração, né? Segundo outros, é um engano. E, segundo outros, é uma verdade, né? Como eu disse, a grande maioria dos cientistas hoje acham que é uma verdade. E muita gente, então, fica nessa dúvida. Então, um ponto importante nisso, que eu acho que para a gente passar para os nossos alunos, não é a certeza ou incerteza, mas é o conhecimento. Que eles possam, eles mesmos, terem uma noção mínima. Obviamente o cara não vai se tornar especialista no assunto, mas discutir propriamente, né, essa questão, né? E quando eu digo nossos alunos, eu digo a gente, porque eu mesmo talvez não seja capaz de discutir propriamente essa questão. Então, isso é com tudo, né? Política, né? Ah, fulano é ladrão, não é ladrão, mas você tem dado para saber se aquele cara é ladrão ou não? Você tem que a imprensa falou, né? Então, você acha que o cara é ladrão, deve ser. Por outro lado, você tem que acreditar em algumas fontes, né? Fontes seguras, tal. Mas que fonte mais segura que você vai ter do que seu professor, né? E a sala de aula? Então, essa tem que ser uma fonte segura inicial, né? Para ter uma base para as pessoas pensarem sobre mudanças climáticas. O que acontece hoje, o meu professor de inglês é um bom exemplo disso. Falei, Raymond, né, as mudanças climáticas. Ele falou, eu não acredito nisso, o homem é superior a isso. Então, essa é a opinião dele sobre as mudanças climáticas. Então, ele não vai tomar ação nenhuma e nem vai querer que o governo tome ação e não vão haver políticas públicas, porque ele simplesmente acha que o homem é superior a tudo isso e não precisa fazer nada. A gente teve mil discussões depois disso, mas os nossos alunos têm esse tipo de opinião pouco embasada, e a maioria das pessoas, talvez inclusive eu, tenho opiniões menos embasadas do que deveria, né? Então, alternativas, né, para isso, né, existem, né? Em vez de você dizer, olha, que coincidência, e depois, né, daqui a pouco está nessa situação, né? Pô, eu achei que não era, mas né? É melhor a gente, né, tentar se prevenir. Então, falar um pouquinho sobre o IPCC, né? Vocês todos conhecem aqui, mas eu falo sempre no IPCC, que eu sei que muita gente não sabe o que é IPCC. IPCC é o painel intergovernamental em mudanças climáticas globais. Então, ele tem representante em todos os países do mundo, né? Na USP tem vários,
né? Esses representantes são cientistas de todas as áreas, inclusive biologia marinha, que é o meu caso. Eles se reúnem, né, fazem um relatório local, depois desse relatório tem reuniões regionais, América do Sul e Latina, depois tem tem reuniões mundiais. Por exemplo, o Marcos Buquerite é um que participa das reuniões mundiais. A partir disso, eles fazem um relatório a cada 7 anos, né, dizendo como estão as condições das mudanças climáticas globais. Eles dão uma previsão, dão uma probabilidade, na verdade, do que eles estão falando ser correto. Então, eles dizem nada é correto, mas eles dão uma probabilidade de 0,95% das afirmações deles estarem corretas. Tudo pode estar errado, né? Pode ser que vocês não existam. Eu esteja aqui, esteja imaginando vocês, mas eles trabalham com probabilidade do que eles estão afirmando. Então, muito do que a gente escuta em termos de mudanças climáticas vem do relatório do IPCC, né, e desse grupo de cientistas. No Brasil, o coordenador disso é o Carlos Nobre Rosa, que é o climatologista. Então, o IPCC tem grupos de trabalho. O primeiro grupo de trabalho trabalha com aspectos físicos, né? Então, vai dizer como é que estão variando os aspectos físicos. O segundo trabalha com vulnerabilidades naturais e dos sistemas socioeconômicos, adaptação e sustentabilidade. Então, notem essa palavra, adaptação, né? Então, esse é o grupo da adaptação. E o terceiro, que vocês conhecem mais, é o grupo da mitigação, né? Que trabalha com a redução da emissão dos gases do efeito estufa, principalmente carbono, né? Estão propondo alternativas, esse tipo de coisa. Bom, então, do relatório de 2007 para o relatório de 2014, a palavra-chave passou de mitigação para adaptação. Aqui. Então, por exemplo, em Santos, né, já existe um plano, está se fazendo um plano para se construir um muro. Eu não conheço esse plano, não sei se é bom, se é ruim, mas um plano para construir um muro para impedir a subida da água do mar. Isso está em planos para ser construído já. Então, a adaptação, pelo menos em alguns aspectos de políticas públicas, já está sendo considerada. Então, agora, minha pergunta é a seguinte: vocês consideraram a adaptação para vocês? Por exemplo, quem mora na encosta aqui? Então, isso que eu pergunto para os alunos, né? Quem mora perto da encosta? Né? E se chover muito? Né? E quem está em Santa Catarina? Considerou fazer um telhado mais resistente? Né? Quem não considerou já perdeu o telhado, né? Já perdeu a casa, eventualmente. Então, isso aqui tem sim em todos os níveis, governamental, né, níveis de entidades da sociedade civil, né, e nível individual também, em nível de cada aluno. E quando o aluno realmente tiver preocupação com o que é dele, ele talvez se preocupe também, né, com o social. Enquanto ele não acreditar que nada vai acontecer, ele não vai se preocupar nem localmente, nem socialmente, nem vai pressionar. Eu vejo o governo brasileiro com uma preocupação absurda, porque as ações que estão sendo tomadas são ações, sabe, especialmente a educação, que é a parte que eu trabalho, são ações mínimas, assim, né, o mínimo do mínimo. Uma coisa que daqui a 20, 30 anos vai estar sendo muito séria para muita gente. Bom, vamos pular isso aqui. Tá, mas aqui eu falo um pouquinho sobre a relação de conhecimento e percepção. Esse é um trabalho que a gente publicou, que fala sobre a relação entre conhecimento e percepção. Eu só vou, aqui são as questões, foi feito com os turistas de Ilha Cheia. Mas observe como tem pessoas, aqui a nota que o cara tem, e aqui a nota que ele se dá. Né? Se eu perguntar, por exemplo, para a Gabriela, você conhece muito ou pouco sobre mudanças climáticas? Ela com certeza vai dizer que ela conhece muito, vai se dar 10, né? E foi isso que a gente fez. E fez um questionário para ver se o cara conhecia mesmo ou não. Então tem gente que conhece muito e diz que conhece muito. Tem gente que conhece muito, né? E é muito humilde, nesse caso aqui, e tem
todos os tipos. Então, esse aqui não conhece nada e tem consciência que não conhece nada. Então, essa percepção é uma percepção muito importante, né? Você realmente tem uma visão embasada, né? E esse é o nosso trabalho como professores, ter esse cara aqui, um cara que conhece muito, né? E sabe que conhece muito, ou pelo menos um cara que conhece muito, ou até esse, né? Um cara que não conhece, mas sabe que não conhece e vai tentar se informar, né? Tá, então, eu acho que destacando isso, alterações, estratégias de mitigação, riscos e estratégias de adaptação. Acho que são pontos chaves para a gente abordar nas escolas, né, quando a gente estiver dando aula. Né, e, principalmente isso, reflexão não em cima de opiniões, de coisas, mas de dados, de coisas embasadas, dados numéricos. E aí você vê que é uma tarefa multidisciplinar ou transdisciplinar, né, que envolve todas as matérias. Filosofia, por exemplo, é super importante, a ética, né, a ética de você se preocupar com o coletivo. Então, todas as cadeiras da escola, né, são super importantes nisso. Bom, eu tenho quanto tempo ainda? Uns 15 minutos, mais ou menos? Bom, tá? Então, 15 minutos, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Então, o recado que eu tinha que falar sobre educação e mudanças climáticas em termos de eventos extremos é esse. Quem precisar de literatura, eu estou à disposição. Antes de acabar, eu vou falar meu e-mail. E aí vocês poderem pedir material. Então, a nossa ação, eu quero convidar vocês para participar da nossa ação. A gente está com uma ação grande, né, que é dentro desse projeto Os Costeiros. Isso aqui, algumas pessoas aqui já conhecem. A gente começou em 2007, 1967, desculpe. E aí teve, em 2015, bom, aí teve esse período do projeto Trilha Subaquática, que a gente trabalhou com trilhas marinhas. Em 2015, visando trabalhar com a escola pública. Quando eu fiz 60 anos, eu falei que eu tinha que mudar de rumos e ajudar mais gente. Me preocupei com isso. Em 75 você sai da compulsória, né? Então, eu realmente me preocupei com isso. E por influência de colegas, então a gente mudou os rumos do projeto de educação ambiental e criou esse projeto que está relacionado à criação de modelos, né, e da escola pública. E o principal deles foi esse modelo da trilha das mudanças climáticas globais, o primeiro deles. Então, aqui os antigos, né, trilha mergulho livre, mergulho autônomo, teve várias coisas, publicou livros, publicou uns 30 trabalhos avaliando isso. Mas aí, página virada, né, aí teve, eu não vou falar isso, né, a gente começou esse projeto aqui, né, que tem várias vertentes, então vocês vão ficar meio perdidos aí, porque tem várias coisinhas. Então, esse projeto agora se chama Projeto Novas Tecnologias, Novas Pedagogias. Então, existe, está dentro do Projeto Nova Educação, que vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, que é um projeto finlandês, né? Finlandês, na Finlândia. Então, nesse projeto, a gente tenta juntar a educação fenomenológica, né, que é a educação estudando fenômenos grandes, né, onde você pode abordar a coisa transdisciplinarmente, né, juntando todas as matérias para o estudo de um fenômeno. Né, e também a educação outdoor, que tem tudo a ver com a educação ambiental. Né? Então, educação fora da escola, e no nosso caso especificamente na natureza. Né? Então, essas são as pedagogias, não dá para explicar aqui, porque não tem pouco tempo, que a gente está aplicando e trabalhando com elas, e tem vários pesquisadores trabalhando com elas, associados a gente, e com isso, a isso a gente está associando novas tecnologias. Né? Essas pedagogias são bem novas. Né? O fenômeno que a gente começou foram as mudanças climáticas globais, e a tecnologia, a gente está usando várias tecnologias, QR Codes, realidade aumentada,
Realidade aumentada, se vocês quiserem, não vou falar disso porque não é relacionado à trilha das mudanças climáticas, mas é uma coisa que a gente está trabalhando e que pode trabalhar com qualquer assunto, na realidade. Se vocês quiserem baixar um aplicativo aí no celular de vocês, chama BioExplorer. Está no Google Play. Google Play, exatamente. Então pode baixar lá. É uma primeira coisa que a gente fez junto com a Poli, na USP, com vários pesquisadores. E em vez de ser uma caça ao Pokémon, é uma caça aos mamíferos, aos animais da Mata Atlântica, né, tem aves também, e aos elementos da mitologia. Tem o Saci Pererê, por enquanto. Né, isso vai aumentar bastante com o futuro. Né. Então, o nosso projeto básico atualmente reúne novas tecnologias e novas pedagogias. Né. O convite para vocês entrarem é incluindo isso aqui. A gente começou com a trilha das mudanças climáticas. Né? Então, isso aqui resume o que a gente faz na trilha das mudanças. A gente usa, isso é uma lousa ambulante, que eu chamo. Já que você não está na sala de aula, você sai e você leva a lousa com você. Então, a gente bolou isso aqui para se adaptar desde sexta série até ensino médio. Então, você tem a fórmula da fotossíntese dessa forma, só os nomezinhos. Mas isso fala basicamente como a atmosfera terrestre é, né, como o gás carbônico e a energia são misturados para dar os compostos, que são os compostos orgânicos, que todos nós, na realidade, resultamos desses compostos, né, e as plantas, tudo vem da fotossíntese, e como isso é depositado aqui e depois é usado. Né? Isso, falando de maneira mais simples possível, é usado para obter energia, mas você libera o gás carbônico que gera o efeito estufa. Então, o básico que você fala com os alunos é isso. Como? Através de placas ao longo de uma trilha. Né? Então, o aluno chega, ele vai ter vários desafios ao longo da trilha. Né? Então, todas as escolas de vocês podem participar. A gente gostaria que participassem, a gente precisa que vocês participem. E aqui nesse exemplo eu pergunto, escolha os principais elementos químicos que compõem o ar. Aí o cara vai chegar na trilha, vai achar, opa, a plaquinha é 1, né? Aí pega esses aqui e ele vai ter que escolher. Iodo faz parte do ar, nitrogênio, e aí tem um monitor que vai atrás, então uma outra parte que eu vou falar, a formação de monitores, né? E vai dizer se está certo ou errado e dar um feedback rápido. Né? Então é uma trilha que não é o monitor falando o tempo inteiro, mas é onde o aluno participa mais do que o monitor. O monitor só complementa e diz se está certo. E aí, a gente teve já... Então, onde a gente está trabalhando bem em Ubatuba, o Elvis, se alguém conheceu o Elvis, o coordenador lá, do Parque Estadual de Gancheta, e na Estação Ecológica Judéia Itatins, que é Peruíbe, onde a Vanessa e o Samuel são os coordenadores. Então, a gente tem coordenadores locais. A gente está trabalhando também na Raia Olímpica da USP, que está sendo implantado, e no Parque Centec, onde eu estou tentando implantar há anos, mas com algumas dificuldades, por motivos, eu prefiro não comentar. Então, esse sistema que a gente está querendo fazer é um sistema de rede, né, onde em São Sebastião, especificamente, em Caraguá, a gente ainda não tem uma rede. Como é que funciona essa rede? A universidade ela treina a unidade de conservação. Então, no caso, Samuel, lá em Peruíbe tem muitas pessoas da própria unidade, em Ubatuba tem muitas pessoas da comunidade, então é um pouquinho diferente, mas a gente treinou as pessoas através da unidade de conservação. Então, leia-se Parque Estadual de Gancheta, Estação Ecológica Judéia Itatins. Né? Então, temos duas, mais a Raia Olímpica e mais o Centec, né, que é lá em São Paulo. E a unidade de conservação chama as escolas do entorno, né, e traz os professores e os alunos para a unidade de conservação. Então, está tão bacana, por exemplo, que o Elvis está conseguindo, eu não estou precisando interferir, dinheiro da Prefeitura de Ubatuba para conseguir o ônibus, né, ou seja, os professores não precisam, né, fazer isso, né, em muitos casos, em outros casos os professores estão fazendo também. Mas é um movimento coletivo assim, que está bacana e está dando certo nessas unidades bastante. Né? Então, o sistema de rede.
Então, para finalizar essa parte, o convite para vocês é para vocês entrarem nessa rede. Então, me procurarem ou procurarem os parques, as unidades de conservação do seu entorno, e esses parques nos procurarem, como vocês preferirem. Com isso, eu tenho um sistema de credenciamento de monitores. Tá? Então, em cada região, a gente tem monitores credenciados. Você tem vários níveis, desde monitor mesmo até o instrutor e o examinador. Isso aí você tem uma carteira, que é a hospedal, o curso de extensão, e na realidade essa carteira reflete o curso de extensão. Essa aqui é a equipe da Jureia, é o Samuel, e essa aqui é a Karina, e esse aqui é o Elvis de Ubatuba. Então são pessoas essenciais assim, nesse andamento desse projeto, né? O coordenador local é essencial, né? E ele que entra em contato com as escolas, e ele tem outro papel. Ele sabe fazer o treinamento dos professores, né? Levando material e tudo mais que a USP fornece, né? Para que vocês possam treinar os seus alunos antes deles irem para a unidade de conservação. Então, quando o aluno vai para a unidade de conservação, ele já tem um treinamento que foi dado pelos professores. Então, ele vai mais memorizar e aplicar aquilo que o professor já passou em sala de aula. Tá, então, a gente tem um treinamento pelos professores. Bom, essa aqui é a sequência com os professores, né, o convite para a escola. Né? Aí a gente tem, eu chamei de reciclagem dos professores, desculpe, mas é um treinamento dos professores. Aí os professores treinam os seus alunos. Aí a gente tem a aula de campo, que é em uma unidade de conservação. Se não der na unidade de conservação, a gente pode fazer no pátio da escola, mas não é o ideal. Se tiver mata ou uma vegetaçãozinha no pátio da escola, dá para improvisar. E no final do ano tem uma síntese. Essa síntese, como o tema atual é mudanças climáticas, é fazer um vídeo sobre mudanças climáticas globais, que deu muito certo no ano passado, né? Então, cada grupo de 5 alunos que entra na mata junto, são grupos de 5 que entram com o monitor, tem direito a fazer um vídeo. Ano passado a gente teve em 10, 11 escolas, 40 vídeos, cada escola escolheu o melhor vídeo. Isso aí foi uma comissão de gente da USP para selecionar, então participou, por exemplo, pessoas super importantes participaram, pessoal da reitoria, Marcos Buqueride, pessoal da Fundação Florestal participou. E aí tem uma entrega para os melhores alunos. A gente deu muito certo. Então, ganhou uma escola da Juré, cada um ganhou um tablet. Então, os professores ganham prêmios também, viu? Então, vale a pena. Não é o tablet, mas é o prêmio em dinheiro, que é melhor não falar, porque... eu falei prêmio em dinheiro, a Fundação Florestal queria me matar. Não pode dar prêmio em dinheiro e tal. Mas aí dá um tablet para os professores, eles já têm, né? Melhor dar eles comprarem o que eles quiserem, enfim. Mas espero que não tenha ninguém da Fundação Florestal aqui. Mas pelo menos para os alunos, a gente acabou com o prêmio de dinheiro, ficou a tablet, um para cada aluno. Né? Então, ganhou uma escola de Peruíbe, aí a USP conseguiu dinheiro para trazer essa escola, e a escola de Ubatuba ficou em segundo lugar para São Paulo. Né? E aí, o que a gente fez? Esses 5 alunos que ganharam, eles vieram monitores mirins, que era outra dúvida que eu tinha se ia dar certo. E foi maravilhoso. Eles se juntaram. Em Ubatuba, a gente tem um evento com alunos da USP, para levar 360 alunos, né, para a Anchieta. E no fim foram 300 só. Mas aí esses monitores mirins foram melhores que os alunos da USP. Foi uma coisa maravilhosa, assim, de chorar. Você já ia dizer, não é possível que um aluno de ensino médio seja melhor que o aluno da USP. Mas, em geral, eles foram melhores, foram super responsáveis, vieram os professores juntos. Então, foi uma coisa maravilhosa. E esse ano a gente está repetindo com mais escolas, né, incluindo a Raia Olímpica. Então, vocês podem participar desse processo. A gente está conseguindo dinheiro para isso. Aí eu não vou citar detalhes para não... Mas, mesmo nessa época, está chovendo na nossa horta. Graças a Deus, acho que a gente tem uma intenção muito boa, né? E a gente se juntou com professores muito legais, e bastante importantes e bastante embasados da USP, que estão ajudando nisso, por exemplo, na realidade aumentada. Então, a ideia é aumentar os modelos, né? Hoje a gente tem a teoria das mudanças climáticas, mas tem outros fenômenos para trabalhar. Mas, enfim, a síntese, se vocês quiserem participar disso, entrem em contato com a gente e dá um jeito das escolas de vocês
E a gente paga ônibus, algum jeito a gente dá para que a escola de vocês participe. Essa integração, então, entre pessoas... Bom, enfim. Finalizando, é isso. Acho que é uma integração entre vários grupos, né, que eu não vou falar aqui em detalhes, que eu vou perder muito tempo, entre pessoas muito antigas, né, do projeto, que trabalham há 20 anos no projeto como voluntárias, hoje são professores universitários, a maioria aposentada, por exemplo, mas continuam com a gente, o Ricardo, que deve estar em algum lugar, novos monitores da USP, pessoas de unidade de conservação, como eu mostrei, né? Então todo mundo trabalha de graça, na realidade, né, para melhorar o ensino público. Então, uma coisa muito prazerosa para mim, né, uma felicidade conseguir estar construindo isso. E eu acho que, mas não sou eu acho que é uma coisa importante a gente deixar isso para os nossos filhos, então solidificar isso de tal forma que seja o projeto do Flávio, e isso está ocorrendo, cada núcleo está assumindo, cada coordenador está assumindo sua posição, então vocês podem aproveitar isso, né, e entrar nessa onda aí, né? Meu convite para finalizar é isso, e obrigado. Se vocês têm dúvidas, alguma coisa, desculpa eu trazer um pouquinho. O e-mail. O e-mail é F. Desculpa eu não ter posto aí, devia ter posto, né? Mas é F. Berechez, é B-E-R-C-H-E-Z. Berechez. F, Berechez. E-Z. Vou repetir. F, B-E-R-C-H-E-Z, @ib.usp.br. A gente tem uma colaboradora importante aqui, que é a Carol, né? E algumas colaboradoras estão entrando no projeto, a Gabriela, que já estava, mas saiu, né? Então, sim. Então, a gente vai ter a trilha das mudanças climáticas, né, aqui em São Sebastião, com os monitores do projeto, e na Bela no domingo, né, se as condições do mar permitirem. Então, vocês estão convidados para virem com a gente e conhecerem, vocês serem os elementos aqui na trilha. Gostaria de agradecer a participação do Sr. Flávio.